Mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro está marcada para esse fim de semana e alas do MBL e do movimento Vem Pra Rua, que organizaram lá atrás os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma em 2016, avaliam a adesão ao protesto anti-Bolsonaro também. Por isso eu falo agora com o vereador Fernando Holliday, do Partido Novo de São Paulo. Tudo bom, vereador? Seja bem-vindo aqui ao UOL News. O que o senhor está esperando aí para essa manifestação de fim de semana contra o presidente Bolsonaro? Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o UOL News. Olha, eu acredito que nós estamos agora em um momento muito crítico para o governo, o que deve se refletir nessas manifestações. Muito provavelmente nós teremos um crescimento muito significativo comparado com as anteriores, isso porque as manifestações anteriores contavam especificamente com grupos mais à esquerda, ligados a determinados partidos políticos, e não atraía outros setores da sociedade. O fato do PSDB em São Paulo ter convocado a sua militância tem um simbolismo muito grande. O próprio MBL está cogitando a possibilidade de participar dessas manifestações, demonstra também que outros setores da classe média, portanto, estão insatisfeitos com esse governo a ponto de quererem também ir para a rua. Acho que vai crescer, mas ainda não serão manifestações tão significativas quanto as que nós tivemos durante o impeachment ali da presidente Dilma Rousseff, obviamente, porque grande parte da população, com razão, ainda está com muito medo dessa pandemia, né? A pandemia é um fator que tira algumas pessoas, né? Muita gente, é claro, ainda não se sente segura de ir às ruas, a vacinação não está avançando com a velocidade que a gente aguardava. É claro que nos próximos meses, talvez com o avanço da vacinação, algumas pessoas se sintam mais seguras a participar, né, desse tipo de manifestação. Bom, vereador, outra pergunta que eu te faço sobre essa denúncia, aliás, essa abertura de inquérito, né, por parte da Procuradoria-Geral da República, esses fatos de possível corrupção, prevaricação, essas denúncias todas, se isso aí, pelo conhecimento que você tem em relação a manifestações, isso acaba sendo combustível, né? Quer dizer, as manifestações podem crescer diante de denúncias como essas que apareceram aí nas últimas semanas? Olha, com certeza, Diego, eu acredito, na verdade, que esse governo ele teve diversas crises, né, diversos balanços, alguns deles com o potencial de levar muitas pessoas às ruas. Eu diria que até aqui o maior deles tinha sido em relação à saída do ex-ministro Sérgio Moro, né, que tinha ali um apelo muito grande no combate à corrupção, mas depois as provas relativas ao governo, né, a atuação do governo se demonstraram muito frágeis e talvez por isso não tenha acontecido manifestações naquele momento. Depois daquilo, talvez o caso, né, da crise de Manaus também poderia ter desembocado em grandes manifestações, mas como estávamos no ápice da pandemia, isso também acabou sendo dificultado. Agora, as denúncias envolvendo a compra da Covaxin, né, que não chegou a acontecer, mas quase aconteceu, ela tem deixado as redes sociais absolutamente efervescentes. Todos aqueles grupos que apoiaram o Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, e neles eu me incluo, e que esperavam algum tipo de combate à corrupção, que esperavam algum tipo de moralidade na administração pública, né, vinda desse governo, já estão decepcionados desde 2019. Mas aqueles poucos que ainda resistiam em alguma esperança, talvez esperança econômica, né, vinda do Ministério da Economia, com Paulo Guedes e as reformas estruturantes, cada vez mais essas pessoas estão abandonando o governo, deixando o seu apoio de lado e reconhecendo que estamos diante de uma grave crise e reconhecendo que há motivos mais do que suficientes para dizer que o presidente cometeu o crime de responsabilidade e, por essa razão, deve responder a um processo de impeachment. Diante da experiência que você teve em 2016, vereador, dá para pensar, projetar o futuro dessas manifestações? Provavelmente devem ser agendadas novas e com essa adesão que ganha força aí com esses outros campos que vão se somando ao público que já estava insatisfeito anteriormente. A tendência é que mais gente vá para a rua, assim como com o caminhar, né, o andamento da vacinação também?
Sim, eu particularmente acredito e tenho visto isso, né, pelos comentários das redes sociais, que ainda nesse primeiro momento haverá uma resistência muito grande de ir à rua, por mais que a crise ela tenha esteja aí em um momento agudo, as pessoas prezam ainda pelas suas vidas, pelas vidas dos seus familiares e, portanto, o avanço da vacinação será crucial para o calendário de manifestações. Eu, particularmente, acredito que por volta do mês de setembro nós começaremos aí sim a ter manifestações mais significativas, porque aquela camada da população, né, que engorda, digamos assim, a pirâmide da faixa etária do brasileiro, entre os seus 40 e por volta ali dos seus 40 anos, já terão tomado a sua primeira dose e estarão próximos ou já estarão tomando a segunda dose da sua vacinação. Isso para não falar aqueles que já terão tomado a dose única. Então, acredito que por volta de setembro nós começaremos a ter manifestações mais encorpadas, principalmente aqui em São Paulo, e acho que isso também vai se refletir no Nordeste, que são regiões, eu diria, mais críticas ao governo Bolsonaro. Em São Paulo nós temos principalmente uma centro-direita mais crítica ao governo, enquanto no Nordeste nós temos aí os espectros da esquerda mais críticos e enxergando também esses crimes de responsabilidade por parte do governo Bolsonaro. Portanto, o segundo semestre, na minha visão, será um momento de balançar as ruas e também de balançar as estruturas deste governo.